Recentemente eu fiz, ontem, né, na verdade, eu fiz um vídeo falando do MBL, dizendo as minhas críticas que eu tenho a eles, né, e também o papel deles que eu vejo na política hoje em dia. E o Arthur respondeu. Eu não vi ainda a resposta, vai ser a primeira vez que eu vou ver junto com vocês. E eu vou responder a resposta, porque aparentemente essas coisas vão bem no YouTube. E é legal essa discussão sobre liberdade de expressão, quero ver qual que é o ponto deles especificamente. Manda aí. Então, beleza. Eu acho que é importante que um grupo do MBL trabalhe contra a pele da censura, entendeu? É importante quando eles apoiam o Deltan, porque ele foi caçado injustamente, né? Sem querer pôr mérito nele como político, mas a forma, o processo que aconteceu com ele é, obviamente, perseguição política. Estão perseguindo o cara porque ele não faz parte do grupo que hoje está no poder. É basicamente isso, e a gente tem que ser contra isso, independente se o Deltan é um bom deputado ou não. Porque se a gente permite que eles escolham a dedo quem são os deputados, aí realmente até o teatro de democracia vai acontecer. Nem mesmo eles vão estar... que é uma democracia, eles vão ter aceitado que é uma ditadura e eles escolhem quem tá ali no grupinho dos poderosos, se escolhem a dedo. Aí não importa se o cara teve 300 mil votos, o cara mais votado para não importa. Se ele não é da máfia, é vap de vup. A gente inventa uma desculpa no TSE, passa uma canetada, que inclusive o Ministério Público foi contra a decisão do TSE, né? O Ministério Público falou, não acredito que ele não deveria ser cassado. O TSE ignorou o Ministério Público e caçou o cara, entendeu? Então, eu acho que o MBL ele pode ter um papel em ajudar, organizar e tudo mais, né? Agora, uma crítica que eu já fiz várias vezes ao MBL, já fiz inclusive na frente com eles aqui no programa, é que eles dizem que defendem liberdade de expressão, mas de verdade eles não defendem tanto liberdade de expressão assim não, pô. Quando o Arthur fala que quem divulga a live do argentino tinha que ser censurado mesmo, ele falou isso pra minha frente em vídeo, né? Não tem como ignorar essas coisas, tá ligado? E eu já vi várias outras coisas que por exemplo, eu vi uma vez o Renan colocando no Twitter, não, acho que pessoas abaixo de 16 anos não deviam poder postar nas redes sociais. Tipo, cara, que ideia é essa, tá ligado? Que ideia de rico é essa? Mas, e aí você diz que é a favor da liberdade de expressão. Não é. Tipo, não tem problema. Você pode não ser a favor. E é um direito seu, tá ligado? Você acha que o Estado tem que regular mais a expressão? É um direito seu de achar isso. Não vem falar que você é a favor da liberdade de expressão. Né? E tem duas coisas diferentes. Mas se eles quiserem lutar pela liberdade de expressão mesmo, começarem a apoiar os princípios mesmo da liberdade de expressão, que é o Estado não tem direito de dizer o que você pode ou não falar, as suas opiniões. Entendeu? Pausa. O Estado não tem direito. Se você quiser falar que você é... Pausa. Vamos lá, Monark. Antes de eu completar o seu raciocínio, cara, em primeiro lugar eu agradeço você ter sido respeitoso, até agora tudo de boa, né? Me dou bem pra caramba com o Monark, só que eu vou te explicar uma coisa que você ainda não entendeu. Ele tinha que estar aqui pra eu perguntar essas coisas pra ele. A dúvida é a seguinte: é possível uma pessoa cometer crime só usando palavras? É a mesma coisa, ele já falou isso quando eu tava... Se você responder que não é possível, aí você tem base pra falar: eu sou a favor da liberdade de expressão irrestrita. O cara pode falar tudo, absolutamente tudo, porque palavras não podem ser punidas. Eu não concordo com isso. Eu acho que... Eu vou dar então, você não é a favor da liberdade de expressão. É só isso que eu tô falando. Eu não gosto do Monark. Aí eu falo assim, eu quero matar o Monark, só que eu não vou lá matar. Aí eu falo pra uma pessoa assim, só usando palavras, se você matar o Monark, eu te dou o endereço e a senha de onde tem um cofre e tem... uma recompensa lá pra você. Aí o cara vai e mata o Monark, eu falo pra ele anotar esse endereço, eu falo a senha do cofre, o cara vai lá, busca o dinheiro. Eu sou mandante de um crime. Pausa aí, rapidinho. Sim, você é mandante de um crime, você contratou um assassinato. Mas aí, quando você vai punir o que você fez, você não vai punir as palavras. Você não vai punir o que ele disse. Você vai punir o ato dele, que foi contratar alguém pra matar outra pessoa. Isso é crime já. Entendeu? E você não precisa punir, você não vai chegar no juiz e falar assim, é porque ele falou matar que eu vou punir. Não, é porque ele entrou em contato com alguém, ele disponibilizou recursos, ele indicou o alvo, entendeu? Essas coisas que vão acabar fazendo ele ser preso, não as palavras dele, entendeu? Então a gente não tem que punir as pessoas de falarem coisas, a gente tem que punir elas de agirem. Quando você contrata alguém, não é uma fala, é uma ação. Entendeu? É a mesma coisa que você falar quando você vai na loja e falar, eu quero essa bala aí. E você pega a bala e foge com a bala. Aí você vai punir as pessoas de pedirem pra comprar bala, entendeu? Você não pune o que ele falou, você pune a ação dele, que foi fugir com a bala, ou que foi contratar alguém pra matar outra pessoa. Isso já está na lei, já acontece, Arthur. Entendeu? Então, não estamos nunca discutindo sobre essas coisas, como assassinato, mandar assassinar, mandar matar alguém. Não são essas coisas que a gente está discutindo. A gente está discutindo opiniões políticas. Por exemplo, o regime que você quer, o processo que você quer, as coisas que você acha que aconteceram, por exemplo. Se você acha que teve fraude, você tem o direito de falar.
E era essa a punição que você quis. O cara não mandou matar ninguém, o argentino. O argentino só falou, olha, eu tenho esses dados aqui, a gente fez essa análise e a gente acredita que teve fraude por isso, isso, isso e isso. Ele tem o direito de falar isso, mano. Por mais que ele esteja enganado, ele tem o direito de falar isso. Esse é o ponto, cara. Ninguém tá pedindo para que a gente que contrata outras para matar os outros não sejam punidos. Quando você faz isso, isso é uma falácia que você sempre faz para tentar colocar as palavras como se fossem os grandes inimigos nossos. Mas não são as palavras, velho, são as ações. A gente pune ações, sim, com certeza, mas a gente não pune opiniões, não pune protestos, tá ligado? Tá, se a pessoa invadiu, cometeu um crime invadindo, ok, quebrou ali, ok. Mas se a pessoa tava no quartel pedindo por qualquer coisa, o direito dela pedir. Os comunistas não têm o direito de pedir por ditadura do proletariado toda hora, eles não pedem toda hora, nada acontece com eles. Por quê? Porque eles têm esse direito na nossa lei. E é isso que vocês não conseguem entender. E sempre ficam tentando fazer um malabarismo retórico para tentar justificar as suas posições que são anti-liberdade de expressão. Aí você pode fazer a retórica que você quiser. No fim, você não é a favor que eu, por exemplo, divulgasse a live do argentino e falasse o que eu achei sobre a live. Na sua visão, eu não tinha esse direito. É isso que eu falo quando eu falo que vocês não são a favor da liberdade de expressão de verdade. É só isso. Mas continue aí. E eu, tecnicamente, não matei ninguém. Eu só falei. Aí vamos lá. Dentro da sua defesa da liberdade de expressão, como fica esse caso? Eu não sei realmente como o Monark responderia isso. Né? O cara pode falar isso? Ou ele tem que ser preso porque ele falou isso? A minha opinião é que ele tem que ser preso para falar isso. Pausa. E de novo... Ele não tem que ser preso por falar isso. Ele tem que ser preso pelo contrato de um matador de aluguel. Entendeu? Esse é o crime. Quando você escrever uma lei, você vai escrever assim: está proibido de contratar pessoas para matar as outras pessoas. Está proibido de incentivar violência. Já tá, isso já é crime. Agora, quando eu defendo liberdade de expressão, não, você pode falar que quer um golpe, se você quiser, entendeu? É seu direito. Você pode protestar, falar que as urnas são fraudadas. É só isso que eu tô falando. E é isso que vocês foram contra. Vocês conseguem admitir que vocês foram contra isso? Porque tem vídeo, tá ligado? Existe uma lei no Brasil em que você não pode deslegitimar o processo eleitoral com falácias, com mentiras. E a live do argentino, ela é objetivamente... Não existe essa lei. Não existe. Da onde você... E tipo, quem disse que era falácia ou mentira a live do argentino? E se tiver tudo certo o que ele falou? Porque vocês acreditaram na narrativa mainstream que não, aquela live do argentino era absurda. Mas se era tão absurda assim, por que eles fizeram tanta questão de proibir que as pessoas assistissem essa live? Eu fico achando que não era tão absurdo, não. Então, eles provaram que tinha falácia ali na live. Aconteceu um processo contra essa live? Não aconteceu um processo. E você sabe disso. Que foi através do inquérito ilegal do Alexandre de Moraes que essas punições aconteceram. Sem nenhum processo. Eu não tive nenhum processo. E você sabe disso. Você sabe que isso é ilegal. E mesmo assim você está apoiando esse movimento porque você tem medo do Alexandre de Moraes. É isso. Ou porque vocês tinham ódio do Bolsonaro ao ponto que vocês justificam o autoritarismo do Alexandre de Moraes e muitas vezes. É isso, cara. Tá muito claro para as pessoas enxergarem. Não adianta você ficar fazendo malabarismo político aí para tentar se colocar a favor da liberdade de expressão e ao mesmo tempo a favor dos atos autoritários do Alexandre de Moraes. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo, cara. Não dá, desculpa, não dá, velho. Eu sou um cara racional. Quando a parada não tem lógica, velho. E não é porque, eu gosto do Kim e já conversei com vocês que eu vou deixar de falar o que tá óbvio na cara de todo mundo, mano. Eu não vou deixar de falar, desculpa. Mas é direito de vocês ter essa posição. Só que não adianta você ter a posição que, sim, o Alexandre de Moraes tinha o direito de perseguir as pessoas que eles perseguiram, prender as pessoas que eles prenderam através do inquérito legal e, ao mesmo tempo, ser a favor da liberdade de expressão. Não dá, desculpa, não dá, cara, não dá. Vai, continua aí. Um ataque à democracia. Por quê? Eu vou primeiro falar só da live para depois falar do contexto. A live do argentino, ela tem duas mentiras objetivas nela. Número 1. As urnas eletrônicas têm softwares diferentes. Isso é uma mentira objetiva. A urna, ela tem hardwares... Bicho, o software, ele pode ser o mesmo nome, mas a versão do software em urnas era diferente.
Sim, eu conversei com o cara que projetou as urnas, velho. As iniciais urnas. Vocês ficam falando várias coisas aí que vocês têm muita certeza, mas vocês não têm certeza de nada. Vocês só compraram a narrativa mainstream. E vocês acham que é verdade, mas não é necessariamente a verdade. E esse é o problema da verdade. O problema da verdade é que ele é tão difícil de encontrar e muitas vezes, e tem tantos agentes que querem esconder a verdade, que você achar que um grupo político consegue determinar o que é a verdade e a mentira em todo o espectro da realidade, é impossível. E é por isso que eu sou contra o TSE ou o Alexandre de Moraes se colocar como dono da verdade e poder punir o que é mentira e o que é verdade na internet, porque eles não sabem, mano. É um poder que vai fazer com que eles tenham a capacidade de perseguir os seus inimigos políticos, e é isso que eles estão fazendo. E encobrir os seus crimes, cara. Já tá claro que o Alexandre de Moraes não usa mais a lei, não usa mais a Constituição para basear suas ações. Ele se transformou num autocrata, num tirano, cara. E você enxerga isso, você sabe disso. Continua aí. Diferentes, ou seja, são modelos de diferentes anos da urna, que elas foram se aperfeiçoando, mas o software é o mesmo. É como se eu tivesse 10 iPhones diferentes, mas todos eles usam o sistema iOS. É como se eu tivesse 10 computadores diferentes, mas todos eles usam, sei lá, o Windows 95, tá ligado? Só que não é assim. Tem uns que estão usando o 95, outros que estão usando versões diferentes. Tanto que eu conversei com o Carlos aqui e ele apontou um erro que tinha lá nos logs das urnas, que cada urna tinha que ter o seu número de série, e nas versões que não eram as versões 2020, todas as urnas tinham o mesmo log número de série. E isso é errado, não? Dentro da cartilha que o próprio TSE colocou para como deveria ser as eleições e quais informações que deveriam ter, eles dizem lá claramente que cada urna tinha que ter um número específico do número de série daquele log lá. O Carlos apresentou esse log e mostrou que todas as urnas antigas tinham o mesmo número de série. Isso aí é fato, tem papéis para comprovar, pô. Assiste o meu episódio com o Carlos Rocha, o cara que criou as urnas. Só assiste. Continua aí. Primeira mentira objetiva. A segunda mentira objetiva da live do argentino é que o exército não conseguia auditar certos modelos de urna. Isso tanto é mentira que logo após a live do argentino ficar famosa, 2 dias depois, 48 horas depois, sai o relatório do exército dizendo que auditou todas as urnas. Então tem 2 mentiras objetivas. Pausa aí de novo. Na live. O relatório do Exército apontou várias irregularidades e falhas que fazem com que ele não fosse capaz de realmente fazer uma auditoria completa. Os próprios pessoal do Exército fala isso, mano. Tá vendo? Você só compra a narrativa mainstream, mano. Você só compra a narrativa da galera que tá no poder, pô. Porque ir contra essa narrativa acarreta em você perder pontos políticos com essa galera que você não quer e não pode perder, pô. É isso, tá muito fácil de enxergar. Sacou? Vai, continua aí. Do argentino, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você entende o contexto e os fatos humanos, eles não podem muitas vezes ser vistos com todas as variáveis isoladas. Se você isolar as variáveis, a live do argentino já é uma live criminosa. Ponto. Da onde tirou isso? Se você analisar o contexto, é pior ainda, porque faz parte de um contexto onde um presidente que sabia que ia perder a eleição e perdendo a eleição queria articular um golpe de Estado, tá? Realmente o fez. Quais as provas que nós temos? Todos os incentivos a manifestações pedindo fechamento do Congresso e do STF, todas as manifestações falando que as... Vamos falar de contexto aqui, né? Vamos falar de contexto, já que contexto é importante. Olha o contexto do TSE. Vamos analisar tudo que ele fez durante as eleições. Colocar o Alexandre de Moraes no meio desse balaio aí também, porque teve ações que não foram feitas pelo TSE, mas sim pelo STF, mas que também eram ações que visavam atuar dentro do escopo, do contexto das eleições. O que eles fizeram? Calaram opositores políticos, prenderam deputados por falar, sendo que o deputado tem imunidade parlamentar, o que é totalmente inconstitucional. Isso aconteceu. O TSE, agora, censurou previamente o Brasil Paralelo, censurou previamente a Jovem Pan, inúmeros influenciadores perderam suas contas nas eleições, e a gente pode reparar que isso foi feito só de um lado, só para um lado da narrativa e não para o outro. Esse é um contexto importante. E aí coloca dentro desse contexto que as pessoas que estão ignorando a Constituição, implementando o inquérito ilegal, são também responsáveis pela segurança das urnas. E dentro desse contexto, esses caras lutaram constantemente durante anos para impedir que o Congresso passasse ou aprovasse o voto impresso.
Porque eles lutaram, fizeram lobby, coisa que o STF não tinha que fazer lobby político. O STF não é uma organização política. Ele tem que apenas analisar a Constituição nos seus méritos técnicos e é só isso. Ele nem tinha que dar entrevista. Vai ver lá no STF dos Estados Unidos se os caras ficam dando entrevistinha, ficam falando, ou se fica decidindo o que pode estar na mídia ou não. Isso não acontece porque não é prerrogativa do membro do STF. Isso estava acontecendo no Brasil e eles são os responsáveis pela segurança das urnas. E aí vem um argentino e fala, olha, temos aqui várias coisas técnicas, vários números apontando que pode ter tido vários problemas. Você já imediatamente esquece todo esse contexto de maus feitos pelo judiciário e coloca o outro cara como um puta vilão querendo dar um golpe, sendo que o golpe já foi dado no Brasil através do judiciário. Transformou essa merda aqui numa ditadura, que é o que a gente vive agora. E você vai lá correndo defender os ditadores e não defende nenhum do lado da outra narrativa que tá tentando apontar o quão cagado já é o nosso sistema político. Quando o argentino vai lá e mostra aquela live, é um favor que ele está fazendo. Mesmo que ele esteja errado nos seus números, ele deveria obrigar o TSE a apresentar uma refutação técnica daquilo. Esse seria o correto. Se o TSE tivesse apresentado uma refutação técnica de vários números, essa é a beleza da coisa. O argentino não falou o que ele achava. Ele deu números matemáticos, usou lógica para provar, embasar o que ele estava falando. Se ele mentiu na lógica dele, o TSE, tendo todos os números e todos os algoritmos e tudo mais, seria muito fácil para eles criar um memorando desbancando todas as acusações feitas pelo argentino. Só que foi criado um país onde você não pode mais contestar as eleições e as urnas de nenhuma maneira. Você tem que acreditar que o TSE e o Alexandre de Moraes são deuses, incapazes de fazer algo errado, e não pode criticar eles. Esse é o Brasil que virou. E vocês estão apoiando essa narrativa quando vocês falam que a live do argentino é crime. Não, não é crime, velho. Não tem crime de fazer uma acusação. Se fosse crime fazer uma acusação ou uma denúncia, então você não teria nenhuma acusação ou denúncia em nenhum aspecto político. Isso seria uma merda. Porque aí os corruptos e criminosos ficaram impunes, sem medo de uma população que está calada e impedida de contestar os seus malfeitos. Esse é o universo político que você quer criar, Arthur? Porra! Continua ali. As urnas eram fraudadas sem nenhuma prova. Um documento na mesa do ministro da Segurança do Bolsonaro, lá, um documento do golpe lá, um documento do golpe. Ah, mas não estava assinado. Irmão, o triplex do Lula não estava assinado assim. Este triplex é do Lula e foi obtido criminalmente. Assina aquilo lá. O documento estava na mesa do homem, bicho, que foi preso. Pausa aí. Esse documento que o Arthur está se referindo é um documento que propunha uma ação constitucional, que está prevista na lei. Só que aí eles falam assim, não, ele ia fingir, ia fazer que está na lei, mas na verdade é um golpe. Sabe por que eles têm esse pensamento? Porque foi isso que aconteceu através do STF. Então ele fala, o Bolsonaro vai fazer a mesma coisa que o STF fez, então é um golpe. Porque eles sabem, pelo menos eu acho que sabem, que o STF deu um golpe no Brasil. Porque deu. Quando ele ignora a Constituição, isso é golpe, velho. É tirania, mano. Então, e outra, realmente não estava assinado o documento. Então era uma tentativa de golpe, era uma possibilidade de golpe. Meu Deus, é difícil. É difícil, velho. Vai, continua aí. Que mais é muita narrativa. Nós temos a realidade. Dia 8 de janeiro, o que aconteceu, Monarca? As pessoas entraram e quebraram o Congresso Nacional. As pessoas entraram e quebraram o STF. As pessoas cagaram, defecaram lá dentro, tentando dar um golpe de Estado atrabalhoado. Pausa aí. Sério que os caras estavam tentando? Um monte de velhinha. A dona Fátima estava tentando dar um golpe de Estado. Sério mesmo? Você acredita nisso mesmo, Arthur? Isso faz parte do seu mundo? Você achava mesmo que essas velhinhas estavam querendo dar um golpe de Estado? Como que você dá um golpe de Estado pacificamente cagando no STF? Como que você dá um golpe de... Sem arma. Sem arma. Ninguém tava armado lá. Como que você dá um golpe de Estado? Todo mundo desarmado, velho. Que golpe de Estado é esse, velho? Me explica. Que tipo de golpe é esse, velho? Um golpe de Estado é quando o Talibã vai com um exército de 200 mil pessoas e ocupa todos os prédios do governo e expulsa todo mundo armado de lá. Isso é um golpe de Estado.
Agora, um bando de velho, iludido por um presidente fraco, que vai lá se manifestar porque percebeu que perdeu o país, porque percebeu que a tirania estava vindo e está aí, isso não é um golpe de Estado, não. Cara, me desculpa, se você enxerga dessa maneira, nós temos cérebros totalmente diferentes. Eu enxergo isso como uma população revoltada, fazendo uma demonstração de o quão revoltados eles estavam. Porque não tinha nenhum processo material que permitisse eles dar um golpe através daquela manifestação. Não tem. Desculpa, não tinha como. Vai. Então, houve uma tentativa real de golpe de Estado. Isto é crime. Ponto. Entendeu? Então, que fique muito claro isso. E um terceiro ponto sobre esse assunto, tá? Eu nunca fui a favor de retirada de canal de ninguém do ar. Só da Argentina. No dia que eu estava com você, eu falei, eu sou contra a decisão de tirar o seu canal do ar. Mais do que isso. Depois primeiro ele falou que era a favor, aí depois ele percebeu que estava pegando mal, que, porra, você é a favor de me censurar, então. E aí ele voltou atrás. Você pode acompanhar isso no vídeo. Então, vai, continua. Twitter do Constantino e do Nicolas. Eu fui lá fazer um vídeo contra. Sou contra a retirada destes caras do ar. Tem que deixar no ar. Então não vem me dizer que eu apoio censura, cara. O que eu apoio é enfrentamento de crime. E esta sociedade decidiu que este tipo de ação é criminosa. Não gostou? Muda a lei. Mas a lei diz que é crime. Ponto. Vai lá. Pausa. Cara, não, a lei não diz que é crime. Você sabe que o Alexandre de Moraes usou um inquérito ilegal. O que o Alexandre de Moraes está fazendo no Brasil é o verdadeiro crime. Esse é o verdadeiro crime. Mas contra esse crime vocês não falam nada. Ficam passando pano pra esse cara. Esse cara é um ditador que tá abusando da nossa Constituição. Ele ignora a bel prazer, mano. Você entende como isso é perigoso, como isso é tirânico, como isso é o fim das instituições? Cara, o Deltan perdeu o mandato só porque o judiciário quis. É uma ditadura do judiciário, mano. Vocês têm que lutar contra isso. Esse é o maior problema do Brasil agora. Mas muitas vezes vocês apoiam a ditadura do judiciário porque acham que o outro lado tava querendo dar um golpe. Um golpe com um monte de velhinho. Tá bom, mano. Então me explica como um monte de velhinho, se você for reagir, ou depois manda uma mensagem. Me explica qual era o processo do golpe. Esses monte de velhinho iam entrar e aí aconteceu o quê? Para eles estarem tentando dar um golpe. Que tentativa de golpe é essa? Com um monte de velhinho? Me explica. Mas continua aí. Quer continuar? Sim. Você acha que é fraude, que teve fraude nas urnas? Você fala, eu acho que teve fraude nas urnas. Você tem o direito de falar. Pausa. Se você quer... Pausa. Ele Você fala tem pra o direito de pausar, eu falar acho que é isso. tu, tá ligado? Você pode achar o que você quiser. Você pode falar, a eleição foi roubada. Você pode falar isso. Ninguém vai te prender por isso. Ninguém vai cortar o teu canal por isso. O que você Pausa. não pode replicar... Meu canal foi cortado por isso, Arthur! Que mundo que você tá vivendo, bicho? Que mundo que você tá vivendo, cara? Por que você acha que eu perdi todas as minhas redes sociais, caralho? Então como que você pode e não pode ao mesmo tempo no Brasil? Como que eu posso fazer essa crítica, mas ao mesmo tempo não posso? Me explica. Uma live criminosa, inclusive de um estrangeiro, dentro do teu processo eleitoral. Vai lá. Uma mudança de regime para um outro regime qualquer, seja até a ditadura. Você fala, eu preferia a época da ditadura, queria que voltasse para a ditadura. Você tem o direito de falar isso. Você pode falar assim como os comunistas têm o direito de falar que querem a revolução do proletariado e a ditadura do proletariado. Eles têm direito de falar isso, entendeu? E é esse nível de liberdade de expressão que eu acho que o MBL não consegue... Vamos falar do comunista. O comunista pode falar, eu quero fazer uma revolução armada e matar todo mundo. Ele pode. Ele pode executar isso? Não. Se eu quiser fazer um congresso da soberana e falar, eu acho que tinha que matar todos os fascistas, tá bom, é tua opinião. Agora, você não pode fazer um congresso da soberana e falar assim, como é que nós vamos matar os fascistas? Aí você não pode. Se você não entende essa diferença, Monarca, fica difícil. Né? E o Bolsonaro falou que ia matar alguém, por acaso? Ele pediu para uma revolução armada? Pediu? Os bolsonaristas pediram? Eu não vi pedindo. Chegar, né? Ele para aí. Quer dizer, pedindo não. Não, eu não vi eles organizando, falando, ó, tá aqui a arma, encontra lá, vamos fazer assim pra tomar isso. Eu não vi isso acontecendo, mano, desculpa. Se você viu, me diz, me aponta o vídeo. Os caras estão... Você tá falando de golpe e você não pode falar. Não, você pode falar de golpe, você pode falar sim, entendeu? O que você não pode fazer é pegar uma bomba e levar no aeroporto pra tentar explodir. E aí isso é crime. Agora, Pausa! Você fala, cara, Você não pode só não pegar... Você só não pode... Vamos lá. Você não pode
apenas pegar a bomba e levar no aeroporto. Você não pode articular que isso seja feito por meio de palavras. Você entendeu agora ou não? Vai lá. Você não pode articular isso, mas o problema não é sua expressão de falar o que você pensa, ou sua opinião, entendeu? Que é o que eu defendo. Isso aí é você realmente organizar um atentado terrorista, mano. Aí não são as palavras, é o fato de você organizar que é punido, entendeu? É isso que é punido, e eu concordo. O cara que organizou aquele bomba que os caras tentaram colocar no aeroporto, tem que pegar e punir esses caras e punir todo mundo que estava envolvido ali. Mas não a dona Fátima, que estava protestando e cagando no STF, entendeu? Essa é a diferença que vocês não conseguem entender. Vai. E não através também de um inquérito ilegal que o Alexandre de Moraes colocou que ele pode passar por cima da Constituição. Vocês têm que ser contra qualquer coisa que acontece nesse âmbito. Vai. Tô de saco cheio do Brasil, eu queria que alguém desse um golpe nessa merda e tirasse todos esses crápulas ali. É uma ideia inteligente? Não. Mas é direito seu de falar e pensar isso, tá ligado? E eu acho que é isso que o MBL não consegue entender sobre liberdade de expressão, tá ligado? Eles falam, não, a gente apoia a liberdade, mas algumas coisas o Estado tem que tolir, né? Algumas censuras tem que acontecer, né? Tipo, no caso da Argentina, né? Óbvio que tinha que... Não tinha que acontecer. O argentino tem o direito de falar o que ele quiser, tá ligado? Ele analisou gráficos ali. Se tivesse alguma coisa errada ali ou enganosa, o que tem que ser feito é uma refutação em praça pública, né? Porque se a verdade é que não houve fraude, então deve ser muito fácil provar que não houve fraude, convencer as pessoas que não houve fraude. Não tem que ter medo de outras hipóteses ou outras pessoas criando outro tipo de narrativa. Pausa, deixa eu falar uma Ninguém coisa. é dono da Só uma verdade. coisa. Eu nem vou me estender nesse tema que eu já expliquei, mas desculpa, Monarca, aí você está se enganando numa outra coisa. Por que existe o crime de calúnia e difamação? Porque eu caluniar alguém, eu difamar alguém é muito mais fácil do que descaluniar, do que desfamar, entendeu ou não? Se eu chegar e falar o seguinte, por que eu não posso pegar e falar assim, o monarca come criancinha no café da manhã? Porque primeiro eu destruo sua vida, depois demora muito tempo para você mostrar que aquilo era mentira. O ônus da prova é de quem acusa. Você entendeu? Entendendo isso, a nossa sociedade criou o crime de calúnia e de difamação. E vou dizer, difamação... Pausa aí, rapidinho. E aí... Cara, eu fui o cara que no Brasil mais sofreu com calúnia e difamação, de todas as pessoas que estão vivas agora. Eu fui chamado de nazista pelo Jornal Nacional, New York Times, eu passei no Jornal Nacional de Israel, todo mundo dizendo que eu era nazista, baseado numa falácia, de uma má interpretação, de um corte malicioso que fizeram de 4 horas de conversa que eu tive. Então, eu entendo muito bem sobre difamação. E, ao mesmo tempo, a maioria das pessoas que estão aí não acham que eu sou nazista. E estão aqui me acompanhando, e eu saio na rua, eu sou super bem tratado sempre. Então, se a mentira é muito mais forte do que a verdade, as pessoas deviam achar que eu sou nazista. Mas não acham, porque a verdade é muito mais forte do que a mentira. De qualquer forma, é verdade que existe a lei de difamação e calúnia. Isso é verdade. Porém, não foram essas leis que foram utilizadas para censurar as pessoas no Brasil todo. O que foi usado foi um inquérito ilegal e o TSE também ignorando a Constituição, que é plenamente ilegal e inconstitucional. É isso que foi usado e esse é o problema. Se tivesse passado por um processo de calúnia e difamação, onde eles chamassem o argentino lá para provar que aquelas informações eram verdadeiras, a gente ia até ter um processo onde aquelas informações seriam verificadas e a gente ia ter maior segurança sobre as nossas eleições. Mas não foi isso que aconteceu. Foi uma canetada vindo do Alexandre de Moraes que simplesmente retirou aquele conteúdo de toda a internet, o que é plenamente ilegal e inconstitucional. Mas você ainda defende isso, cara. Infelizmente. Continue aí. E tem um terceiro crime que é de injúria, que é o que eu não concordo, tá? Calúnia é você imputar a alguém um crime. Isso não pode, e eu concordo com isso. O homem imputa crime toda hora. Imputa o crime de apologia a nazismo toda hora, né? Agora, por que você não entra na justiça contra eles? Porque eu sei que se eu entrar eu vou perder. Porque a justiça no Brasil é uma mentira, mano. E o meu nome tá sujo na justiça. Todos os caras do judiciário me odeiam, velho. E se eu entrar eu vou perder. Porque no Brasil não existe lei. É uma mentira, esse país é uma mentira. Eu vou perder porque a minha reputação já foi queimada e o juiz não tem um critério técnico mais para avaliar as coisas. Ele só avalia por lobby político. O Brasil é isso, essa mentira é essa. Vai, continue. Mas difamar essa pessoa. Então vamos dar um exemplo. Se eu falar assim, o Bahia é corno, pode ser verdade. Isso não é crime, isso pode ser verdade. Eu não posso sair falando. Bahia é corno porque isso pode prejudicar a vida dele de alguma forma. Se for provado que eu prejudiquei, eu cometi um crime de difamação. E eu concordo com esse. Nós temos um terceiro crime no Brasil, que é o crime de injúria. Este eu discordo. Que é quando você ofende alguém. Por quê? Porque isso é muito subjetivo. Eu posso ficar ofendido com qualquer coisa. Você pode chegar e falar, você é baixinho, eu tô ofendido. Quero que você me pague. Entendeu? Legal. Mas bom, enfim, vai lá.
Que bom. Continua? Também sou contra o De novo, crime de meu, o que ele injúria. fala. O pessoal quer que pare? Vocês querem continuar? Dá play enquanto isso. É. E todo mundo tem o direito de criar sua própria narrativa sobre os fatos. A Globo não fica criando narrativa toda hora. O UOL cria narrativa toda hora. O UOL me imputa crime direto. Essa semana saiu uma notícia onde eu ganhei um processo que um grupo de judeus fizeram contra mim, pedindo 50 mil reais cada um, por danos morais e tal. Uma baboseira, tudo. Foi negado o processo. E aí o UOL, quando foi fazer a reportagem da matéria, escreveu com todas as letras que eu fiz apologia ao nazismo. Quando é mentira, mano. Eu não fiz apologia porra nenhuma. Eu, inclusive, no episódio, no podcast, eu falo que o nazismo é do demônio. Eu falo, o nazismo é do demônio, no episódio em questão. Como que isso é apologia? A única coisa que eu falei é, eu acredito em liberdade de expressão, igual nos Estados Unidos, ao ponto que até os nazistas têm o direito de falar o que eles pensam. É isso que eu falei. Isso já acontece no mundo real, já acontece nos Estados Unidos. Eu não estou falando algo em apologia ao nazismo, mas sim em favor da liberdade de expressão plena e absoluta, que é o que eu sou a favor. Então, se tivesse uma manifestação em prol da liberdade de expressão irrestrita, se fosse irrestrita, eu estaria apoiando essa manifestação, estaria fazendo campanha e indo pra rua junto, entendeu? Mas se não for pra apoiar a liberdade de expressão de verdade, eu tô fora de apoiar qualquer tipo de manifestação. Porque a essência... Assim, você vê como o Monark é um cara bacana, né? A gente discorda nesse ponto, em nenhum momento ele xingou a gente, ele desrespeitou, ele deu a opinião dele. Monark, cada vez mais eu gosto de você, cara. Eu gosto pra caramba de você, de verdade, cara. Você é um cara Obrigado, do bem, mano, eu é vou te nóis. dizer mais. O Monark, ele é realmente uma verdadeira vítima de injustiça, tá? Inclusive no episódio lá, a gente fez vídeo defendendo você, porque realmente você merece a volta por cima que você tá dando e o sucesso que você tem, porque você é Obrigado, fera. A gente discorda nisso. Eu acho que o teu raciocínio é um pouco raso na defesa do que você chama de liberdade de expressão. Igualmente. E discordamos nisso, e você vê como é possível discordar sem desrespeitar, tal, somos amigos. Cara, um beijão, Monark, te amo. É nóis, cara. Obrigado, qualquer velho. coisa, Desculpa se eu me empolgo aqui refutando vocês ou dizendo porque eu acho que vocês estão enganados, mas é porque isso é algo muito caro pra mim, entendeu? Essa defesa da liberdade. E também a gente tem que, entender que a gente tá numa ditadura, a gente não pode continuar tratando com normalidades o que o TSE e o Alexandre de Moraes fazem, velho. A gente já perdeu o país, Arthur. Isso aqui virou já uma ditadura autocrática do judiciário. Isso é terrível, cara. Isso é terrível. E vocês sabem disso, mano. Então, a gente não pode ficar apoiando. Eu sei que vocês odeiam o Bolsonaro, e eu sei que ele é um merda que não lutou nem um pouco pelas liberdades de verdade, ele apenas queria estar no poder, e é isso. Eles querem controlar essa direita, que nem direita é de verdade, que sei lá o que é essa porra, direita ou esquerda, não importa pra mim de verdade. Mas a gente não pode passar pano pro Alexandre de Moraes e não pode admitir censura de nenhuma forma, cara. De nenhuma forma. Gostei que você falou ali sobre injúria. É uma visão avançada sobre liberdade de expressão. Injúria é realmente um absurdo, tá na lei. E tem muitas coisas... E esse é o problema do Brasil. Tem muitas coisas que estão na lei que são absurdas de estarem na lei. O nosso Código Penal é uma mentira, é uma piada. Tudo no Brasil é uma piada. Nossa Constituição é uma piada. Esse país é uma piada. E é desesperador, cara. É desesperador. A gente tem que lutar contra isso. Mas é isso, tá aí o meu react. Valeu, um abraço aí pro pessoal do MBL. E, por favor, vamos mais pra liberdade de expressão ainda. Vamos mais pra liberdade. Mais liberdade. Vamos fincar um traço na areia e entender que o Alexandre de Moraes tomou o país pra si, que isso é um absurdo e que ele tem que cair. Tem que cair ele, tem que cair a oligarquia global que hoje comanda o nosso país, cara. Infelizmente, esse é o único caminho para a independência do Brasil e do brasileiro. Se a gente não lutar contra eles, a gente vai ser escravo desse sistema para sempre. Essa é a verdade. Valeu. Assista esse podcast na íntegra no rumble.com/monarquix. Aponta o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!